Paz, que Deus em Cristo abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Você que acompanhou o primeiro vídeo, que falamos aí sobre a sua nova vida em Cristo. E agora nós estamos aí com a segunda lição, e a segunda lição será a dificuldades na caminhada. Na primeira lição nós vimos que a sua nova vida em Cristo, a nova vida em Cristo que o crente recebe, ela consiste em que ele recebeu a vida de Deus, que ele recebeu o novo nascimento, que houve uma transformação dentro dele, que os pensamentos antes eram pensamentos pecaminosos, antes eram pensamentos que não agradavam a Deus, e a mente, o pensamento, o interior dessa pessoa, nosso interior, mudou. E com essa mudança ele deseja agradar a Deus, ele deseja buscar a Deus, ele deseja frequentar uma igreja regularmente e ele deseja também estudar a santa palavra de Deus para que ele cresça na graça e no conhecimento. E hoje nós daremos sequência à segunda lição, que será dificuldades na caminhada. Eu vou ler aqui o texto bíblico básico que está lá em Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62, que diz assim: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos o sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Uma palavra de oração, amados. Nosso Deus e nosso Pai, louvamos o teu nome por tua graça, por tua misericórdia, por estar aqui falando a tua palavra, por ter sido transformado, liberto do pecado, e nós queremos agora crescer na graça e no conhecimento, Pai. Que o teu Espírito Santo nos ajude a isso, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos prosseguir com a nossa lição, amados. Lembrando que nós estamos aí com a revista Passo a Passo com Cristo, uma revista de discipulado cristão, que a Igreja Batista, ela utiliza, a Igreja Batista filiada a Lerban, ou melhor, filiada à CBN. Lerban é a editora que editou a revista. Vamos lá. O versículo para decorar está lá em Lucas capítulo 9, versículo 23. Diz assim o versículo: Dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Vou repetir em outra versão. NVI. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Irmãos, esse versículo é muito importante, é indispensável na sua vida, na minha vida como cristão. E você deve decorá-lo e deve viver esse versículo. Olha só, repetindo aqui, olha o que Jesus disse: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Esse quer aqui, nós vemos aqui, quer após mim, si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz. Esse quer aqui, ele dá a ideia de que? Espontaneidade. Você foi a Cristo espontaneamente, ninguém te forçou a nada, o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e você entendeu a mensagem e livremente, voluntariamente, seguiu a Cristo, se entregou a Cristo. Então, se alguém quer, fala de voluntariedade, vir após mim, ou seja, fala de direção,
direção a Jesus. Antes você estava em nenhuma direção, mas você recebeu a Cristo e agora você está seguindo, está em direção a Jesus, porque o único caminho, a verdade e a vida, o único que salva, o único que transforma é Cristo. E aí, prosseguindo aqui nas palavras, a si mesmo se negue, ou seja, é uma renúncia do eu. Dia a dia o cristão ele tem que renunciar ao eu, renunciar ao pecado e seguir a Cristo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Fala de perseverança. Então eu tenho que me achegar a Cristo voluntariamente, eu tenho que seguir a Cristo, eu tenho que renunciar ao meu eu, à minha carne dia a dia, e eu tenho que perseverar nisso, sabendo que Cristo está comigo, Cristo está conosco, e nós venceremos. Amém? Vamos continuar na lição aqui. Lendo aqui a lição. Certa vez o pastor Achildes Barbosa Júnior pregou para uma pessoa sobre a salvação e ela aceitou. E aí ele começou a falar das implicações dessa decisão. Olha, você recebeu a Cristo, você está salvo, você está convertido, mas terá as dificuldades, teremos problemas e você terá que enfrentar esses problemas. E aí ele falou assim, não, se vai ter todos esses problemas para me enfrentar, eu não quero então seguir a Cristo. E assim, muitos na caminhada param no caminho. Para praticamente antes de começar. Tá bom? E aí, nós vamos entender agora sobre as dificuldades da caminhada. E quais são esses problemas dentro dessas dificuldades que a gente vai ter na caminhada? Basicamente, nós vamos ter 4 tipos de problemas. Teremos um problema dentro de nós, teremos um problema externo, que é a tentação, teremos um outro problema, que é o chamado orgulho, teremos os sofrimentos, tá? Esse problema dentro de nós diz assim, um dos primeiros problemas que o novo convertido enfrenta é o dos sentimentos. Quando ele começa a sentir angústia, muitas vezes por causa da palavra, muitos há que desistem. Não confie nos seus sentimentos, confie em Jesus e na sua palavra. Considere essa ordem das coisas para crescer firme e forte na fé. Irmãos, uma vez eu li uma frase de um panfleto e dizia assim, se você olhar para dentro de você, você vai ficar desanimado. Se você olhar para os homens, você vai ficar decepcionado. Se você olhar e confiar em Cristo, você vai ser salvo. Por que você olhar para dentro de você, você fica desanimado? Por quê? Por causa do pecado, por causa da natureza pecaminosa. E com isso, traz sentimentos de angústia, de tristeza, de limitação. Você vê que você quer fazer o certo e acaba fazendo o errado. Por quê? Porque dentro de nós existe um problema, o eu, e tem que ser vencido. E nós seremos libertos desse sofrimento, desse problema, que é o eu, que é a carne, só quando sermos arrebatados para Cristo ou quando morremos e recebemos um corpo incorruptível. Isso aí chama-se glorificação. Então, enquanto na caminhada cristã teremos problemas, e o maior problema está dentro de nós. O maior problema na sua vida, na minha vida, é eu, é você. E você tem que vencer os seus maus desejos, o seu eu, o seu ego, o ego, todos os dias. Tá bom? Em primeiro lugar, temos que considerar o fato. Se Deus falou, Deus não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Se ele falou, está falado. Se ele prometeu, ele cumpre. Então, se a palavra de Deus diz que você, crendo em Cristo, você está salvo, ponto, você está salvo. Se você creu e confessou os seus pecados, você foi perdoado. Pode vir sentimentos, pode vir maus sentimentos aí de tristeza, de, eu sou falho, eu sou...
Sim, você é falho. Cada vez que você olha para dentro de você, você olha para a cruz. Você olha para o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário para você. E aí você vai ser perdoado, purificado e vai ter força para caminhar. Olha só o que diz aqui a lição. O fato é a palavra de Deus, aquilo que está escrito e em que devemos depositar a nossa fé. O que Deus falou e que não pode ser alterado. Se o Senhor disse que se você crer, você será salvo, é porque você será salvo mesmo. Em segundo lugar, a fé segue ao fato, ou seja, e em terceiro, o sentimento. Sentimentos, segundo a palavra de Deus, surgem à medida que você vive de acordo com as Escrituras. Se seus sentimentos não correspondem, não se impressionem, eles não podem comandar a nossa vida, pois devemos andar por fé e não por vista. Tá? Eu não tenho que... Os sentimentos nossos, nós não devemos olhar para os nossos sentimentos. Devemos sim guardar o nosso coração, guardar os nossos sentimentos. Provérbios diz que, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, as fontes da vida. Então, temos que guardar o nosso coração da mágoa, do erro, do pecado, e sempre olhando para Cristo, tá? Meditando na palavra para que a nossa vida seja renovada. Versículo 26 do capítulo 28 de Provérbios diz assim: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria, esse será salvo. Então, devemos sim confiar na sabedoria de Deus, na palavra de Deus e não nos nossos sentimentos. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, o nosso coração ele é corrupto. O nosso coração ele faz parte da natureza pecaminosa. Vamos olhar para Cristo e confiar na sua palavra e não nos nossos sentimentos e não nos nossos corações. Amém? Vamos lá. Outro problema que nós vamos enfrentar diariamente, todos os dias, toda hora, é a questão da tentação. O que é uma tentação? É um estímulo externo para praticar algo. Segundo, olha só, eu vou definir aqui. Segundo o dicionário teológico, é o estímulo que pode levar à prática do pecado. Ela em si não é pecado. Tentação em si, irmãos, não é pecado. Enquanto estivermos aqui nesse corpo, enquanto estivermos aqui nessa terra, seremos tentados. Tem até um hino assim: tentado não ceda, ceder é pecar. Então, teremos esse problema diariamente. Satanás ele vai lutar 24 horas por dia para tirar você do foco, fazer você pecar. Mas você vai vencer. Eu vou vencer, nós vamos vencer esse problema. Tá bom? Olha só, mas como que nós vamos vencer? Vamos direto aqui na lição. Satanás está sempre querendo que voltemos à prática das coisas antigas, ou que caiamos em algum pecado. Devemos resistir ao diabo. Tiago 4, versículo 7 vai dizer: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, como que você vence a tentação? Sujeitando-se a Deus em primeiro lugar. Resistindo ao diabo e ele vai fugir. Não tente resistir ao diabo, não tente vencer as tentações confiando na sua própria força, sem se sujeitar a Deus, não. Você tem que apresentar para Deus aquela tentação: Senhor, eu estou sendo tentado nisso, me perdoa, me dá força para resistir. Porque o diabo vai tentar e ele vai fugir de vós, porque você se sujeitou a Deus. Como que a gente resiste? Como que a gente vence? Sujeitando a Deus
e usando o exemplo de Cristo. Cristo na tentação do deserto, pelo diabo. Quando Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, o que ele fez? Está escrito. Todas as investidas de Satanás foram vencidas. Por quê? Pela palavra, está escrito. Satanás, ele tentou Jesus e vai tentar você. A tentação em si não é pecado. O pecado é cair na tentação. Por isso o Senhor Jesus nos ensina a orar. Lá na oração dominical, no capítulo Mateus 6, versículo 3, diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, existe uma possibilidade da gente ceder à tentação, cair em tentação. E ele orou por nós. E a gente deve orar e vencer, e pedir forças para vencer a tentação. Um pecado cometido, ele pode trazer terríveis danos a uma vida. Portanto, procure forças no Senhor para resistir ao pecado. E se cair, lembre-se que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículos 7 e 9. E eu quero citar primeiro o capítulo 2, tá? Da primeira Epístola de João. Ele diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E aí, voltando lá no capítulo 1, versículos 7 a 9, diz assim, deixa eu pegar aqui diz assim, na NVI, tá? Capítulo 1, versículos 7 a 9. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, querido, novo convertido, crente há muito tempo, você pode ter caído, você pode sofrer tentação e pode ter caído, mas arrepende-te do teu pecado. Confesse a Jesus, porque ele vai restabelecer a tua comunhão com ele, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não dê lugar ao diabo quando ele vir te acusar. Uma certa feita, o diabo veio acusar o Martinho Lutero. Ele começou a falar assim: você não faz isso, você não pecou, você é isso, você é aquilo. E o Martinho Lutero ouvindo. Aí ele falou assim: olha, eu fiz tudo isso, eu sou tudo isso aí, mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. E assim você deve agir também. O diabo pode querer te acusar, pode querer te derrubar, mas lembra que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele te perdoou, ele te purificou e você vai viver uma vida vitoriosa sobre o pecado. Amém? Vamos partir agora para outro tipo de problema que a gente vai vencer, que vai aparecer na nossa frente. É o orgulho. O que é o orgulho? O orgulho que derrubou Lúcifer, derrubou o homem, ele quis ser mais do que Deus, né? Sentimento de prepotência, o orgulho. O orgulho pode derrubar um homem. Uma vez que você passa a crer a lição aqui, uma vez que você passa a crer em Jesus, é natural que cresça espiritualmente. Está lá em 2 Pedro 3,18. Crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Algumas pessoas, quando alcançam certo crescimento, às vezes acima de outras mais antigas na fé, caem porque dão lugar ao orgulho. Não deixe que o orgulho entre na sua vida. Não pense que você já é um crente maduro, que você já alcançou mais do que os outros. Mesmo que tenha alcançado, não se orgulhe. Esse pecado tem levado muitos à ruína, à queda. Irmãos, a maturidade, o crescimento,
ele vai acontecer na sua vida se você orar, se você buscar, se você meditar na sua palavra. Vai da dedicação com Deus na devocional. Deus vai fazer você crescer espiritualmente. Mas quando esse crescimento crescer, não pense que você já chegou num patamar que possa julgar os outros, que possa desmerecer outros que estão na caminhada. Porque o orgulho, ele precede a ruína, tá? Mas a humildade não. Seja sempre humilde. Porque se o conhecimento que você tem da palavra de Deus e vai ter não te fazer humilde, tem alguma coisa errada. Então, não dê lugar ao orgulho, seja sempre humilde, cresça na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém? O próximo é o sofrimento. Os sofrimentos são os problemas da nossa vida que sempre teremos aqui também. Quando você aceitou a Jesus, quando você foi transformado, nascido de novo, tudo era alegria. Mas os sofrimentos, eles vêm. Nessas ocasiões, Satanás cochichará em seus ouvidos, dizendo mentiras, para que, se o seu sentimento não estiver bom, você volte atrás. Diante de alguns, ele põe a dúvida. As pessoas começam a pensar que não são realmente salvas, que não foram aceitas por Deus. Não dê ouvidos. Você precisa viver pela fé e não pelo que você sente e não pelo seu sentimento. 2 Coríntios 5,17 diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o inimigo vai sempre falar no seu ouvido, assim como fala no meu. Você é crente? Está passando dificuldades? Você é cristão? Está passando grandes sofrimentos? Mas creia em Cristo. Creia em Cristo. Ele chega até a falar: larga o seu Deus, volta a fazer as coisas do mundo. Mas temos que ser como Jó, íntegro, confiante e crer em Deus, ainda que todas as situações sejam adversas. Lembra do Salmo 46? É um salmo que expressa a verdadeira confiança em Deus, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Então, a nossa fé, a fé do cristão, ela tem que ser perfeita em Deus, ainda que todas as dificuldades do mundo possam vir sobre nós. Mas Cristo está conosco nas dificuldades. Ele está nos consolando. Ele prometeu estar conosco. E é em cima dessa promessa que eu deposito a minha fé. E você deve depositar a sua fé também. Então, vimos aí os 4 tipos de problemas que temos que enfrentar durante a caminhada. Agora, vamos ver agora sobre os modelos de pessoas, modelos de corações que receberam a palavra. Uns deu fruto, outros não deu fruto. Uns parou no meio do caminho, uns... Vamos ver aqui. Tópico 2 aqui da lição. Os modelos da parábola. Essa parábola está lá em Mateus capítulo 13, tá? É a parábola do semeador. Jesus contou uma parábola em que apresenta as dificuldades que uma pessoa enfrenta para segui-lo. Ele ilustrou isso falando de 4 tipos de terreno em que o semeador espalhou a sua semente. Primeiro tipo de terreno, beira do caminho. Segundo, o solo rochoso. Terceiro, entre espinhos. Quarto, a boa terra. Tá? Eu vou ler aqui o texto que está lá em Mateus 13. Mateus capítulo 13.
Vou pegar aqui na Bíblia que eu vou ler completo para vocês. Mateus capítulo 13, de 4 em diante. Que tipo de terreno é o seu? Que tipo de terreno é o meu? Diz assim: no capítulo 13, do versículo 1 ao 9, Cristo ele passa a parábola, ele expõe a parábola do semeador. Do versículo 10 em diante, ele explica a palavra. Então é importante você ler isso aí. Olha só. Jesus disse assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, essa parábola fala de vários terrenos, de vários corações que receberam a palavra. Vamos falar agora sobre o primeiro, a beira do caminho, que está lá no versículo 4 e o 19. Quem são esses que a semente caiu à beira do caminho? Essas são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, se encontram o primeiro obstáculo. Satanás rouba a semente do seu coração. Esses nem chegam a se converter. Certamente esse não é o seu caso. Qualquer tentativa de Satanás para desviar você da fé deve ser rechaçada com a própria palavra, que está lá em 1 Pedro 5, 8 e 9. Satanás é um inimigo contra o qual você vai lutar sempre. O diabo vai sempre tentar tirar você da sua fé. 1 Pedro capítulo 5, 8 e 9. Diz assim, eu vou ler para você. Varão, amados, é um estudo da palavra. E pelo estudo, pela exposição bíblica, ela traz luz à nossa mente. Por isso que nós estamos aí, Deus tocou em nosso coração, nos chamou aí para mostrar os primeiros passos da vida cristã usando essa revista. Vamos lá. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5. Vamos lá. Diz assim, capítulo 5, 8 e 9. Sede sóbrios, seja vigilantes, estejam alertas. O diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, como leão, que ruge, procurando alguém para tragar, alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, os sofrimentos, as tentações, as dificuldades, elas virão. Mas se você realmente está firme, a palavra de Deus entrou firme no seu coração, você vai vencer, tá? Agora, o outro solo, o solo rochoso, está lá em Mateus 5, 20 e 21. Aqui Jesus apresenta as dificuldades enfrentadas por esse tipo de terreno, angústia, perseguição, talvez de um parente, um amigo, pode ser crítica, desprezo ou perseguição, abandono de alguém querido, vem os escândalos. Você pode encontrar alguém que diz seguir a Cristo, mas sua vida não corresponde à sua declaração de fé. Não se impressione, nem se escandalize, olhe para Jesus. Irmãos, teremos dificuldades, teremos perseguições,
mas o solo rochoso, ele mostra que as dificuldades vêm. Aqui Jesus apresenta as dificuldades enfrentadas por esse tipo de terreno. As dificuldades, elas vêm. Você pode sofrer com a sua família, você pode começar a ser desprezado pela sua família, porque você agora é um crente, é um cristão, porque agora você está indo para a igreja. Antes você ia para o bar, antes você ia para outros caminhos que não agrada a Deus, mas agora você está indo para a igreja. Sua parentela pode te desprezar, pode te discriminar, pode perseguir você porque você é cristão. Outro problema que pode acontecer, os escândalos. Você pode olhar uma pessoa que prega a palavra, daqui a pouco ela cai em pecado, ela comete coisas que a própria palavra não aprova. Os escândalos acontecerão, mas todas essas dificuldades, todas essas perseguições não pode tirar a nossa fé. Nós temos que olhar firme para o nosso autor e consumador da nossa fé, que está lá em Hebreus, olhando firmemente para o nosso autor e consumador da fé. Amém? O outro solo é a palavra que caiu entre os espinhos. Está lá em Mateus 13, 7 e 22. O tópico 3, o solo que caiu entre os espinhos, a semente caiu entre os espinhos. Estes são os que querem seguir a Jesus, mas se sentem atraídos pelas riquezas e prazeres do mundo. Então você precisa amar a Jesus sobre todas as coisas. Eu vou ler esse versículo que é muito importante. Mateus 13, versículos 7 e 22. Mateus 13, versículos 7 e 22. O versículo 7 diz assim: Ora, caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. No versículo 22 já vem a explicação da parábola. Olha só, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Que solo terrível, hein? Muitos ouvem a palavra, mas a fascinação do mundo, a fascinação das riquezas sufoca a palavra e torna a palavra inoperante em sua vida. A Bíblia diz assim, lá na primeira epístola de João, diz assim: Ora, o mundo passa com todas as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O apóstolo Paulo, ele disse que se você crê e confia em Cristo somente pensando nas coisas materiais, nas coisas desse mundo, você é o mais infeliz, é o mais miserável. Colossenses 3, capítulo 3, versículo 1 diz que se você ressuscitou com Cristo, pensai e olhai nas coisas lá do alto, onde Cristo está assentado. Não vamos permitir que as fascinações desse mundo, da riqueza, roube a palavra de Deus em nossa vida. Vamos largar o mundo com todos os seus pecados e vamos seguir a Cristo. Vamos continuar aqui. E agora vai falar sobre a boa terra. A boa terra está lá em Mateus 13, versículo 8 e o 23. Mateus, versículo 8, do capítulo 13, diz assim: Ora, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Ou seja, ele produz muito fruto. Que tipo de
de terreno é o seu coração? Que tipo foi? Isso aí você responde para você mesmo. Mas que o Espírito Santo de Deus te abençoe, venha operar grandemente na sua vida, de forma que você venha frutificar. Diz aqui, boa terra é uma pessoa que ouve, compreende e frutifica. Ela tem também muitas dificuldades, mas o seu segredo é que ela persevera, não desista, vence as dificuldades. Então anote aí, boa terra, ele ouve a palavra e compreende, e frutifica, e persevera. Lembra do início que nós falamos, como que aconteceu a nossa conversão? Nós ouvimos a palavra, nós compreendemos, nós aceitamos e nós colocamos em prática. Essa é a boa terra. Essa é o desejo do coração de Deus para o seu coração. Que você ouve, compreende e persevera na palavra. E cresça na palavra. Pelos frutos se conhece a árvore. Se houve transformação na sua vida, você vai evidenciar isso com seus frutos, com as suas ações. Exemplo de chamados. Primeiro, o precipitado. Segundo, o moroso. Terceiro, o tranquilo. Isso está mostrando lá em Lucas 9, que nós lemos no início. 9, de 57 a 58, que é o texto básico. Muitas pessoas são precipitadas, outros são morosos, demoram a decidir, e outros são tranquilos demais. Vamos ver aqui, ó. Aquele que se apresenta a Cristo e se propõe a segui-lo, mas o precipitado, mas não calcula o preço. Ou seja, eu sei que seguir a Cristo, eu vou ter que negar o mundo, vou ter que negar o eu vou ter que renunciar muita coisa por causa do Evangelho. E vou ter que enfrentar os problemas. Você tem que entender isso. Seguir a Jesus custa um preço. É preciso renunciar muita coisa e colocar Jesus acima de pai, mãe, irmãos e filhos e esposa, bens e a própria vida. Vamos ler lá Mateus capítulo 10, versículo 37 e 39. Diz assim: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Palavras do Senhor Jesus, hein? E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, a achará. Então, nós vimos aqui nesse texto que um chegou para Jesus e falou assim: deixa que eu enterre meu pai primeiro. Deixa que eu me despeça dos de casa. Deixa que eu primeiro construa, deixa que eu primeiro faça isso. O chamamento para seguir a Cristo é hoje. É hoje porque você está vivo hoje. Eu estou vivo hoje. Você não sabe amanhã se você vai estar vivo. Então tome a decisão de seguir a Cristo hoje. Não seja precipitado, não seja amoroso e nem tranquilo para decidir a Cristo. Decida hoje. Hebreus disse: hoje, se ouvides a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Seguir a Cristo exige renúncia. O moroso, está lá em Lucas 9, 59 e 60. O moroso ele pediu para seguir a Jesus depois de sepultar o pai. Isso no contexto judaico significava que ele ia esperar o pai morrer. Ou seja, vamos calcular ali se aquela pessoa ali tivesse 20 anos e o pai dele tivesse 40 e o pai dele fosse viver até 80 ou 90 anos. Ele esperaria mais 50 anos ou 60 para tomar a decisão com Cristo. Ele viveria no pecado a vida inteira, aí no finalzinho ele ia decidir. Então, se você, jovem, ouviu a palavra hoje,
decida hoje a Cristo. Se você criança ou adolescente, juvenil, decida hoje a Cristo, porque o único caminho é Cristo. Spurgeon, ele disse que quanto mais novo a gente se converter, mais é uma vida toda a Cristo dedicada. Ele disse isso. Então, não seja moroso. Não deixe para amanhã para tomar a decisão de seguir a Cristo. E o tranquilo. O tranquilo, ele é contraditório. Ele também disse, deixa-me primeiro, ao mesmo tempo em que se oferece para seguir a Jesus, dizendo, seguir-te-ei, Senhor. Ele olha para trás. Nós não devemos olhar para trás. Devemos olhar sempre para Jesus, nosso autor e consumador da nossa fé. Conclusão. Jesus não nos prometeu uma vida sem problemas. Pelo contrário, ele afirmou que no mundo passais por aflições, mas nos garantiu a vitória ao dizer, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Cristo venceu o mundo, se Cristo venceu as tentações, venceu as dificuldades, ele prometeu estar comigo e estar com você, para você vencer. E ele te diz, tenha bom ânimo, siga em frente, olha para Jesus, olha para mim, que é Jesus. Eu sou o autor e consumador da fé e eu vou te dar a vitória, disse Jesus. Aplicação. Busque forças em Jesus para prosseguir. Aprenda na sua palavra, a Bíblia Sagrada, a vencer o maligno e a edificar sua mente. E assim você será um vencedor. Qual é a aplicação disso tudo em nossas vidas? Se você fumava e deixou de fumar, é possível que você seja tentado nessa área. Então peça auxílio a Deus para vencer. O inimigo vai tentar você naquilo que você já fazia antes. Tá? Então vença, Deus vai te dar a vitória. Não se deixe levar para o caminho do emocionalismo. Hoje há muito disso no meio do povo de Deus. Firme sua fé na palavra de Deus. Terceiro, veja se sua fé continua a crescer ou se você tem vacilado. Não permita ser vencido. Estude a palavra de Deus e ponha a sua fé em prática. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Na próxima lição será a lição 3, vencendo o pecado. Tá? Nós vamos estudar sobre isso aí. Como venceremos o pecado? Vencendo um pecado dá a ideia de continuidade, porque todo momento seremos tentados a pecar, a voltar atrás. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha forças para vencer os grandes problemas que surgirão na sua caminhada com Cristo. Amém? Até a próxima lição, em nome de Jesus.